Oi pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Fala Inconsciente, mais uma vez. Vamos para esse novo episódio. Essa semana a gente vai falar sobre a dificuldade que a gente tem de ir em busca da realização dos nossos desejos, né? Então, vamos trazer esse assunto para a consciência? No tema de hoje a gente vai falar sobre por que a gente tem tanto medo de ir ao encontro dos nossos sonhos, né? Do que a gente deseja, né? Você, eu, todos nós, tantas vezes a gente já fez planos e no fim acabou ficando só no papel, né? A gente não colocou em prática. Então, por que será que a gente não dá andamento naquilo que a gente deseja, né? Por que a gente não vai em busca daquilo que a gente deseja? Talvez aí você já tenha respondido com aquela palavra muito conhecida que a gente chama de autossabotagem. A autossabotagem seria basicamente a gente agir contra si mesmo, mesmo que inconscientemente. Mas o que será que está por trás desse medo, né? Dessa ação inconsciente que leva a gente se autossabotar? E qual que é o motivo disso, né? Então pode ser uma série de fatores. Pode ser o medo do fracasso, o medo do sucesso, o medo da responsabilidade, né? O medo da rejeição, o medo de ter que lidar com as mudanças que a realização pode trazer. Então, assim, na psicanálise, a gente pode pensar nesses fenômenos como conflitos inconscientes, né, da pulsão e da proibição. Na perspectiva do Freud, por exemplo, ele apresenta que a nossa psique é formada por 3 instâncias, né, que é o id, o ego e o superego. Sendo o id a instância dos desejos, né, o ego sendo o princípio de realidade, vamos chamar assim, o eu, né? E o superego é aquele que representa a moralidade do sujeito, né? Os valores. Então, em resumo, o id é a instância onde a gente nos permite sonhar, né? O superego é o que vai colocar a moral sobre esse sonho, enquanto o ego tenta equilibrar os dois, né? Porém, alguns desejos inconscientes de prazer, o prazer aqui no sentido psicanalítico, né? Daquilo que traz realização, eles podem entrar em conflito com as crenças internas de que a gente não merece ou que a gente não deve alcançar alguns objetivos. E nesse caso seria assim um superego muito rígido, né? E esse superego impede que a pessoa dê andamento naquilo que deseja, né? Para o Winnicott, que foi um psicanalista britânico, os medos podem estar relacionados diretamente com o contexto do desenvolvimento da criança e das relações com os cuidadores ou com os pais. A teoria do medo para o Winnicott está centrada no papel dos cuidadores na relação de um ambiente seguro, ou na criação, melhor dizendo, de um ambiente seguro para a criança. Ele enfatizou a importância desse ambiente para que seja cuidadoso e confiável e que assim ajude a criança a lidar com o medo de uma maneira mais saudável. Segundo ele, quando os pais ou os cuidadores são capazes de fornecer essa presença consistente e tranquilizadora para que a criança se sinta protegida, a criança consegue desenvolver os recursos internos para lidar com os próprios medos, né? Então, em resumo, assim, a gente pode dizer que a autossabotagem está ligada diretamente com os nossos medos internos, né? Mas cada um tem a sua história, tem o seu desenvolvimento, então cada indivíduo com a sua singularidade vai representar o medo de diferentes maneiras, né? O fato é que quando o medo é forte demais, ele paralisa, né? A gente faz tomar essas ações inconscientes para a gente não ir de encontro com o que a gente deseja, né? O encontro da realização. Então pode ser o medo do fracasso, da rejeição, ou até mesmo da realização desse desejo, né? Porque quantas mudanças uma realização pode trazer e quantos conflitos também, né? Então, quando vem aquela pergunta que fica insistente na cabeça do será que eu mereço? Ou será que eu sou capaz mesmo? Será que eu vou dar conta? Porque a gente é um ser muito complexo, né? Mas cada um tem uma capacidade ali e a gente é capaz de distrair tanto de si mesmo, né? Mas os medos, que apesar de acontecerem por um instinto de autoproteção, eles podem atrapalhar, né? O nosso desenvolvimento pode parar a gente se for intenso demais. E é aí que a gente começa a falar sobre a procura da análise, né? Da terapia. No processo de terapia, de análise, a gente busca explorar e compreender quais são os padrões de cada indivíduo, qual é a história, né? Traz para a consciência algumas angústias, para que a gente possa elaborar essas angústias e trabalhar em cima delas, né? E isso envolve muita investigação das origens, por isso que a gente olha tanto para a história de cada indivíduo, né? E examina, assim, o que pode ser essa motivação inconsciente por trás dos medos e busca uma reconciliação
vamos dizer assim, né? Entre a pulsão, que é o desejo, e as proibições internas, né? E assim a gente consegue desenvolver recursos próprios, ou melhor, o indivíduo desenvolve recursos próprios, né, internos, para se permitir de uma forma mais satisfatória, né? E só lembrando que a autossabotagem não define quem se é, né? Mas é uma oportunidade de transformação e superação. Porque é preciso um bocado de coragem para desafiar esses padrões e buscar uma realização assim mais plena dos potenciais, né? Mas me conta, essa conversa aqui trouxe algum insight para você, alguma reflexão? Porque esse é um tema que mexe com todo mundo, né? Porque todo mundo já deixou algum plano legal para trás. Então, que tal olhar para esse tema com um pouquinho de cuidado com você mesmo? Então, me conta aqui se essa conversa trouxe alguma reflexão, se mexeu com você de alguma maneira, ou se você tem alguma história legal para contar, se foi de algum sonho que você deixou para lá, ou se foi de algum medo que você deixou para trás e foi em busca desse sonho, né? Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo, então, com um novo tema. Até lá!